Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Saiba quanto você paga de impostos e como são investidos. Levantamento mostra que o Brasil registrou queda no volume de chuvas. Educação inclusiva possibilita a qualidade de vida. Pesquisadores da UFPA participam de conferências sobre literatura de resistência. A ação social dos Correios leva alegria às crianças carentes. E na entrevista de hoje vamos falar sobre os cuidados com o uso da internet. Você já pode ligar e participar pelo 4006-9211. Hoje é quinta-feira, 4 de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando de pagamento de impostos. Quando compramos qualquer produto, pagamos esses tributos. Mas você sabe quanto paga de imposto ou como eles são investidos? É o que você vai ver nesta reportagem. Quanto você paga de imposto? Eu pago muito imposto, eu não sei quando, não tenho assim uma base, nunca me preocupei assim somar todinho eles. Como esse dinheiro é aplicado, você sabe? Olha, eu sei que é delegado às obras, né? Saúde, educação, educação, segurança e tal. Eles não usam no que eles precisam usar, que é na saúde, nas coisas que a gente precisa mais, né? Aí eles não fazem nada, porque a gente vai a posto, a gente não tem como é atendimento, as pessoas estão passando mal, estão morrendo na frente do hospital. Então acho que isso eles deveriam investir mais. Qualquer produto que adquirimos carrega em si uma carga tributária, um percentual cobrado a mais do que o preço real do produto, o chamado imposto. Posso dizer sem dúvida alguma, em média, 45% daquilo que você paga é de imposto. Se você compra um carro, em média, 45% é de imposto. Se você toma um refrigerante, em média, é 45% de imposto. O Brasil tem mais de 80 tipos de impostos e uma das maiores cargas tributárias do mundo. A carga tributária brasileira é maior que a do Japão e a dos Estados Unidos. E o Brasil tem a segunda maior carga tributária dos países da América Latina. De acordo com dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, os brasileiros pagam impostos que somam mais de 36% do produto interno bruto. Os impostos pagos pertencem ao Estado e devem ser usados para fazer melhorias em áreas como educação, segurança pública e saúde. Sem dúvida alguma, os impostos são importantes. Por quê? Você não pode ter realmente a União, os estados e municípios sem as suas receitas, porque a União, os estados têm as suas despesas, com os hospitais, com as estradas, com a segurança, com a justiça. E para fazer frente a essas despesas, temos os impostos, que é o outro lado da moeda, que são as receitas, para poder cumprir as finalidades do Estado, que é servir ao cidadão. Com as altas temperaturas registradas aqui na capital paraense, os preços das bebidas encontradas na cidade sofreram aumentos. Levantamentos realizados esta semana pelo DIEESE mostraram um aumento no preço das bebidas comercializadas na capital paraense. Com o calor persistente na cidade, desde o início do segundo semestre, a procura por bebidas tiveram aumentos consideráveis. De acordo com o DIEESE, a água de coco está sendo comercializada entre R$ 2,50 e R$ 3,00. A lata do refrigerante de 350 ml varia entre R$ 3,00 e R$ 4,00. Já os sucos de fruta podem ser encontrados custando entre R$ 2,50 e R$ 4,00. E ainda falando de economia, em dezembro, os lojistas do comércio varejista de Belém e os shopping centers funcionarão em horário diferenciado, inclusive aos domingos. A medida deve beneficiar os consumidores. O horário especial já está funcionando de segunda-feira a sábado. As lojas poderão ficar abertas das 8 da manhã às 22 horas, aos domingos das 8 às 18 e nos dias 24 e 31 de dezembro ficarão abertas das 8 às 20 horas. O movimento no comércio de Belém já aumentou neste período e a tendência é que fique ainda mais movimentado. Amanhã, as centrais de abastecimento do Pará levarão o projeto Varejão Móvel para os moradores do bairro do Curió-Utinga, em Belém. Larissa Cristina tem mais informações.
Marcos, o varejão acontecerá amanhã a partir das 7 da manhã até o meio-dia no Centro Comunitário das Castanheiras. Os consumidores terão a oportunidade de adquirir os produtos alimentícios com preços 20% mais baixos do que os tradicionalmente encontrados nas feiras e mercados do Curió-Utinga. Tradicionalmente, a Ceasa já realiza o varejão, mas no seu próprio mercado central, sempre da meia-noite às 7 da manhã. Neste varejão especial no Curió-Utinga, além dos hortifrutis, serão ofertados itens como farinha, peixes e mariscos. A ideia da Ceasa é que este varejão, que começou em julho, percorra comunidades e bairros de Belém para ofertar à população produtos in natura, os chamados frescos, a preços mais baratos à população. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar de trânsito. No dia 12 de dezembro começam a funcionar os novos radares instalados nos cruzamentos da Avenida Almirante Barroso com as avenidas Tavares Bastos, Júlio César e Lomas Valentina. De acordo com a Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém, os radares passam por um período de testes, registrando as infrações dos motoristas sem emitir multas com valor monetário. E a partir do dia 12 de dezembro, eles já estarão funcionando normalmente. Portanto, quem for flagrado cometendo infrações será autuado conforme prevê o Código de Trânsito. As novas multas ficaram até 10 vezes mais caras. De acordo com o Departamento de Trânsito do Estado, ainda não existe um balanço de multas no Pará após as mudanças no Código, mas os órgãos de trânsito registraram até o mês de setembro 787.909 infrações. Em Belém, no período de janeiro a setembro de 2014, houve o registro de 387.698 infrações. Foi liberado ontem à tarde o trecho da BR-155 que estava interditado há mais de 2 dias entre os municípios de Eldorado do Carajás e Marabá, no sudeste do Pará. A rodovia tinha sido bloqueada por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Um grupo de representantes do MST se reuniu ontem com o INCRA para uma nova rodada de negociação. Algumas pautas devem ser cumpridas e este mesmo trecho da rodovia já havia sido bloqueado pelo mesmo motivo no dia 19 de novembro. E agora vamos falar de saúde. A Universidade Federal do Pará abriu processo seletivo para a residência médica nos hospitais universitários Betina Ferro de Souza e João de Barros Barreto. Caroline Guimarães tem mais informações. Quem estiver interessado pode se inscrever em apenas uma especialidade. A inscrição deve ser feita exclusivamente pela internet no site do Centro de Processos Seletivos, que é www.cepes.fpa.br. A inscrição deve ser realizada até o dia 19 de dezembro. A taxa é de R$ 300, que deve ser paga via boleto bancário até o dia 22 de dezembro. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região realiza hoje e amanhã o Amazônia Rural, trabalho precário, segurança e saúde do trabalhador no Pará e Amapá. O evento conta com a participação de operadores do direito, gestores regionais e nacionais do trabalho seguro e profissionais que atuam na área de saúde do trabalho. Durante o encontro, será lançado um aplicativo inédito para celular, o TRT8 Sim Vida. O sistema foi criado para possibilitar a realização de um mapeamento de situações de risco ao trabalhador ou acidentes de trabalho. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre os cuidados necessários na hora de usar a internet, como utilizar as redes sociais, o que fazer para evitar determinadas situações de exploração do sensacionalismo. Patrícia Nascimento está com Ricardo Chagas, consultor educacional e especialista em internet. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. A interação por meio das redes sociais é uma realidade na contemporaneidade e para muitas pessoas a internet acaba sendo a principal, a primeira fonte de pesquisa. Então, é uma realidade do nosso tempo. É sobre isso que nós vamos conversar aquaqui com o Ricardo Chagas. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco no Nazaré Notícias. Eu que agradeço a oportunidade. A gente lembra você de casa que o número para participar aqui conosco é o 4006-9211. Existem alguns cuidados que são extremamente necessários na utilização dessas redes sociais para evitar justamente essa exposição excessiva da pessoa, né, da sua individualidade. Quais são esses principais cuidados e quais são os riscos? Os riscos, sempre é bom trabalhar pelo que é mais difícil, né?
Os riscos são a superexposição, né? Um hábito muito grande de uma hora de folga exibicionista, né? Você tem que estar dando referências de tudo aquilo que você faz, daquilo que você é a todo momento. E, ao mesmo tempo, não há uma educação por trás de tudo isso. Inclusão digital não é ligar um computador e colocar uma criança, um adolescente na frente. Inclusão digital é você ensinar como a ferramenta funciona. Os próprios aplicativos, como foram colocados no VT anterior, eles servem muito à sociedade no sentido de ajudá-la a ter novas formas de atender ao público. Porém, esses mesmos aplicativos, quando usados de maneira apenas cosmética, eles levam até a depreciar, né, a imagem da criança, do jovem, do adolescente e do adulto. Quais são os principais aplicativos, quais são os principais usos que podem causar esses riscos? Por exemplo, você fala dos aplicativos, existem aplicativos de inúmeras funções, de jogos, por exemplo, gratuitos, para crianças, inclusive, direcionados para o público infantil. Quais são esses usos com os quais as pessoas precisam estar atentas? Olha, eu viajo o Brasil inteiro, né, em escolas e empresas, igrejas também, e está muito na moda falar de um aplicativo chamado Secret. E é um aplicativo, uma máquina de bullying virtual, onde a pessoa fala, deprecia o outro, sem que saiba quem está iniciando toda aquela depreciação. Então é muito perigoso. Mas tem um que todo mundo conhece, chamado WhatsApp, né? Hoje você já não pede mais o número de telefone no intuito de ligar, e sim de passar um WhatsApp para alguém. E Belém viveu há alguns meses a consequência de um uso indevido da ferramenta WhatsApp, né? Aquele toque de recolher, aquela tragicidade que foi colocada na cidade, quer dizer, pegaram fotos da Boate Kiss e colocaram aqui na cidade. Então, uma notícia que, paralelo a vocês, né, uma outra força, acabam levando a sociedade a um estágio de caos. E isso ninguém observa de uma maneira técnica e vai deixando a sociedade ir correndo como se em algum momento isso fosse se ajustar. E não é dessa forma que as coisas funcionam. Nós temos, eu trabalhei no Hospital das Clínicas em São Paulo e lá existe uma ala para dependência tecnológica, acredite se quiser. Tecnologia hoje também é um caso de saúde pública, né? As pessoas acham bonito a criança pequenininha de 1 ano, 2, 3 anos, ficar mexendo no aparelho. Mas o aparelho foi feito para que ela mexa. Ela não faz isso porque ela é super dotada. Ela faz isso porque o aparelho foi preparado para ela. E dessa forma ela acaba se adaptando a essa ferramenta. E nós estamos ficando muito mal educados por conta da usabilidade incorreta das novas tecnologias. Conversar com fone de ouvido, não prestar atenção no que o outro está falando. E essas ferramentas estão aí para nos ajudar no nosso dia a dia, na nossa jornada, tanto de trabalho quanto de vida social também. Algumas pessoas costumam constantemente, quase que a todo instante, informar nas redes sociais o seu local, né, onde está, o seu local para onde está se deslocando, o local para onde está se deslocando, postar fotos, inclusive do ambiente familiar, né, de situações mesmo de individualidade, de intimidade. Quais são os cuidados que as pessoas devem ter em relação a isso e como se automonitorar, né? Como é que a pessoa deve entender o limite entre o entretenimento, né, de divulgar, de compartilhar a sua vida, de dialogar com outras pessoas e da superexposição? Sempre a superexposição é perigosa, né? Então, um recado que vai ao paizinho, à mãezinha, ao educador, educadora, né, o próprio formador de jovens e crianças também, que entendam o seguinte: é preciso que você saiba que do outro lado existe uma outra pessoa que você não tem como saber quem é, se passando por uma criança, se passando por um adulto, mas de qualquer forma é um estranho. Então, crianças no Facebook, 13 anos de idade, a idade mínima para estar no Facebook. Tem crianças de 8 anos que entram na grande rede e acabam com essa forma de entrar burlando o próprio Facebook. Então elas inventam idades, colocam que tem 18, 19, 20 anos e começam a ser presas fáceis para pedófilos, traficantes. Então eu sempre faço uma analogia que eu considero bem pedagógica mesmo. O pai e a mãe têm muita dificuldade para deixar o filho sair de uma cidade até outra, seja de ônibus ou mesmo a pé, mas tem total facilidade em deixar o filho na frente de um computador ou de um celular, né, que hoje é praticamente a mesma ferramenta, e viajar o mundo inteiro, ir para a França, Itália, Estados Unidos sem supervisão alguma. Então essa superexposição está gerando um hábito de usabilidade completamente equivocado. Você fazer selfie, que está muito na moda, né, tirar foto e
Você tem que ver qual é o ambiente que está no seu entorno, porque aquilo tudo marca o local onde você está. E fazer check-in, colocar o localizador do seu celular ativado, então onde eu estou passando, estou chegando em casa, estou saindo de casa. Isso é tão perigoso quanto aquelas imagenzinhas que ficavam adesivadas no carro. Não sei se vocês lembram disso, que tem lá o pai, a mãe, o cachorrinho, quantas pessoas tem na casa. Então, a todo momento, nós estamos municiando as pessoas que querem fazer mal à nossa família. E, infelizmente, não existe um debate, muito menos um setor educacional que fale dessas novas ferramentas com mais propriedade. Pesquisar na internet não é entrar no Google e escrever palavras-chave. Pesquisar na internet é com responsabilidade e ir atrás daquilo que você quer. A internet é fabulosa, é um momento de muita oportunidade, mas no Brasil nós já vivemos esse momento de perder esta oportunidade, porque somos consumidores essencialmente e não somos protagonistas e nem produtores de conteúdo nessa nova ferramenta. Bom, a internet é um ambiente muito autônomo, né? Mas existe a quem recorrer caso a pessoa se sinta agredida ou invadida, a sua privacidade invadida pela ação de uma outra pessoa que tenha postado uma foto sua, enfim. Ok. Quem acha que a internet não tem lei, muito se engana, né? Toda lei que é aplicada no mundo real é aplicada para dentro da internet. Então, todos os órgãos responsáveis pela segurança dentro do meio real, do meio concreto, também servem para a internet. Então, fica a dica para você que acha que não está sendo supervisionado de forma alguma dentro da internet. Entrou na internet, você está registrado. E qualquer coisa que você fizer, vai deixando rastro. E mais do que isso, você que tem o hábito de usar a internet para superexposição, existe algo chamado herança digital. O que cai na internet não sai nunca mais. Então, aquela fotinha de brincadeira que você tirou aos 14, 15, 16, 17, 18 anos e acha que lá na frente não vai fazer nenhuma diferença, pode tirar você de uma vaga de emprego, numa vaga de concurso público, na sua carreira profissional, que você acha que não tem consequências nesse exato momento. Então, pense bem, eu sei que é difícil deixar a responsabilidade na frente da criança, do adolescente e do jovem, mas é preciso também que o adulto sirva de exemplo e use bem essa nova ferramenta. Tá certo. Muito obrigado, Ricardo, pela sua presença aqui conosco. Não, antes, Ricardo, eu queria saber como é que a gente capacita essas pessoas, já que o uso com as crianças, assim, com adolescentes, ele está sendo indiscriminado. Mas quem são os responsáveis por essa capacitação ou por essa educação na utilização das redes sociais, da internet? Como é que você vê isso? Eu vejo a escola burocratizada demais, né, por conta de todo o sistema. Eu vejo os professores desanimados demais, até por não entenderem como a ferramenta funciona. Então, não adianta entregar um tablet para um professor se ele não tem dinheiro para comprar o tablet e usar na casa dele. Então, a internet hoje ela é muito da usabilidade. E eu penso que essa resposta deva vir da sociedade como um todo. A igreja tem um papel fundamental nesse processo. A igreja precisa falar sobre bullying virtual, a igreja precisa falar sobre novos aplicativos e como utilizar essas ferramentas também. Então, mas para isso precisa ter todo um processo pedagógico. Tem muita gente que ainda acha que comprar TV é igual como na época de a cores ou preto e branco, né? Hoje são vários fatores que nos ajudam e precisamos ter esses elementos para não perder dinheiro, oportunidade, mais do que isso, a nossa imagem, preservação da mesma. Tá certo. Muito obrigado, então, Ricardo, pela sua novamente. presença aqui. Se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, você pode ligar para o 4006-9211. Marcos, com você. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço. Acontece amanhã em Belém um encontro para debater sobre o combate, aliás, à exploração sexual de crianças e adolescentes. O evento é aberto ao público e será realizado a partir das 14 horas na sede da Federação das Indústrias do Estado do Pará. O encontro apresentará projetos do Ministério do Turismo e do SESI. Segundo dados, foram registrados 193 denúncias de exploração sexual de crianças e adolescentes no Pará de janeiro a novembro deste ano. E aqui em Belém, 38 denúncias foram registradas neste mesmo período. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Nova Timboteua, no Pará, o dia deverá ter muitas nuvens e chuviscos. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 34 graus. Em Viseu, também no Pará, a sexta-feira poderá ser parcialmente nublada e com possibilidades de chuva passageira. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima em 31.
E em Ji-Paraná, no estado de Rondônia, o tempo ficará fechado e com pancadas de chuva em áreas isoladas. A temperatura mínima é de 26 e a máxima de 36 graus. Mais de 200 internos de 7 unidades prisionais da região metropolitana de Belém estão assistindo aulas do ProEnem, o cursinho preparatório específico para pessoas privadas de liberdade. No Pará, 749 internos de 34 unidades prisionais prestarão o Enem 2014. Este é o 5º ano que os internos participam do exame. As provas serão aplicadas nos dias 9 e 10 de dezembro. As aulas são ministradas por professores da Secretaria de Educação do Pará. Além do certificado do ensino médio, o interno também terá redução da pena. Aconteceu ontem o 4º seminário Minha Vida por um Fio. O evento reuniu representantes de instituições de entidades que atuam no combate ao escalpelamento, além de apoiadores e voluntários da Orvan e a ONG dos ribeirinhos vítimas de acidentes de motor. O objetivo do seminário é mostrar para a sociedade as ações realizadas pela Orvan neste ano, além de ser um momento para agradecer quem, de algum modo, colaborou com a ONG, de forma especial para as pessoas que doaram seus cabelos para atender a um dos principais serviços prestados pela Orvan, a confecção de perucas. Durante o evento, alguns voluntários que doaram seus cabelos foram doar as perucas confeccionadas com a doação para as pessoas atendidas pela ONG. Também foram entregues as perucas para os pacientes em tratamento de câncer do Hospital Ofir Loyola, que este ano firmou uma parceria com a Orvan para a confecção das perucas. E quem quiser colaborar com a Orvan pode ir até a sede da ONG, que fica na Avenida João Paulo II, lote 134, sem número, no bairro do Castanheira. Também pode ligar para o telefone 3231 1177 ou acessar o site www.orvan.org.br. Um levantamento feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostra que o Brasil registrou uma queda de 20% no volume de chuvas neste ano em comparação com a média de anos anteriores. Os especialistas apontam que o desmatamento na Amazônia interfere nas mudanças climáticas não só no Brasil, mas também nos países vizinhos. No meio ambiente, a ação do homem traz impactos que refletem em danos para todas as sociedades. A opinião é unânime entre os especialistas. Na Amazônia, os 800 mil quilômetros quadrados de áreas devastadas estão trazendo mudanças no clima de municípios da região sudeste do Pará. A Amazônia vai sentir, isso em parte está sentindo já em áreas onde você tem um alto índice de desmatamento. Você pode pegar o sudeste paraense, uma região de colonização recente. Hoje você vai de Marabá até São Félix do Xingu, que você tem lá, não tem mais floresta, você tem um deserto pecuarista. Então, nestas áreas você já tem, em determinadas épocas, falta excessiva de chuva, e isso afeta, obviamente, o equilíbrio do microecossistema. Isso você já tem, nesse sentido, de certo nível, hoje, em determinadas áreas da própria Amazônia. No sudeste do país, o índice de chuva chegou a ser 80% menor que a média histórica, problema que se estende também a países próximos. Em 2005, a Agência Espacial Americana fez uma série de pesquisas na Amazônia e constatou que o desmatamento aqui reflete na geração de chuvas em uma região que vai desde o México até o estado americano do Texas. Esses problemas podem ser evitados com a floresta preservada, explica o pesquisador. Eu diria o Brasil, que é um ator extremamente importante, mas a América Latina, que é uma região com uma enorme bio- e sociodiversidade. Esta América Latina, liderada pelo próprio Brasil, que é o gigante neste contexto, esta América Latina se juntando em torno da defesa e da valorização da sua bio- e sociodiversidade
América Latina e o Brasil poderiam dar uma contribuição enorme para a discussão sobre a relação entre desenvolvimento e o futuro da humanidade. Segundo a Polícia Federal, o conflito entre índios e colonos em Garrafão do Norte, no nordeste do Pará, já está controlado. Os dois grupos entraram em confronto na última segunda-feira dentro da reserva indígena do Alto Rio Guamá, pertencente aos índios da etnia Tembé. De acordo com a PF, as duas partes entraram em acordo e se comprometeram a não invadir o espaço do outro grupo dentro da reserva, até que seja feita a reintegração oficial de posse das terras indígenas. Na próxima semana, o superintendente da Polícia Federal se reúne com representantes da FUNAI, do INCRA e do Ministério Público Federal para definir a agenda de compromissos. E você acompanha ainda nesta edição, Educação Inclusiva possibilita qualidade de vida. Pesquisadores da UFPA participam de conferências sobre literatura de resistência. E a ação social dos Correios leva alegria a crianças carentes. Voltamos falando de eleição 2014. Termina hoje o prazo para os eleitores do Pará que não compareceram à sessão eleitoral nem justificaram a ausência no primeiro turno das eleições de outubro passado apresentarem a justificativa ao juiz eleitoral. De acordo com o TRE, a justificativa deve ser acompanhada de documento que comprove a impossibilidade do eleitor ter comparecido no dia da votação. Já os eleitores que não votaram e não justificaram a ausência no segundo turno das eleições têm até o dia 26 de dezembro para regularizar a situação. Educação Inclusiva foi celebrado em todo o mundo o Dia da Pessoa com Deficiência. Para acompanhar um pouco da realidade dessas pessoas, nossa equipe de reportagem foi até uma escola de Belém para conhecer o dia a dia de estudantes com deficiência. O carinho dos colegas com Marcos Vinícius é visível. O mesmo acontece com Emanuel. Essas crianças estudam na Rede Municipal de Ensino de Belém, na sala regular. Recebem o mesmo conteúdo dos outros alunos. A diferença é que os materiais são adaptados para a necessidade de cada um. Tanto é que nosso atendimento ele é individualizado com o aluno, ele acontece no contraturno, né? Porém, também tem um momento de assessoramento a esses professores na sala regular. Além das formações que eles têm também no Centro de Referência e Inclusão da Prefeitura de Belém, que existe momentos de formação. E a todo momento, todos os dias, diariamente, nós estamos realmente na sala regular, trocando, né, construindo novos conceitos, elaborando novas ideias para que a inclusão de fato aconteça. Na educação inclusiva, o foco não é a deficiência do aluno, e sim os espaços, os ambientes e recursos que devem ser acessíveis e responder à especificidade de cada um. Com o passar do tempo, tem crescido a frequência de crianças com deficiência dentro do ambiente escolar. Aqui na Escola Francisco Nunes, por exemplo, em Belém, dos 746 alunos matriculados, 18 possuem algum tipo de deficiência. No turno da manhã, Emanuel, que tem paralisia cerebral, faz o segundo ano. É um dos alunos mais queridos da turma. A gente brinca, a gente empresta essas coisas um pro outro. Eu brinco com ele, mas só que ele é tudo coisa assim também, porque ele tá com uma cadeira de roda, mas eu tento aqui, eu fico perto dele para coisar lá na quadra, quando ele vai lá pra quadra. Eu brinco com ele, ensino as coisas para ele. O trabalho de inclusão conscientiza os estudantes de toda a escola. A turma C2 do 5º ano produziu um material especial sobre as pessoas com deficiência. Bom, aqui nós temos o que tem deficiência, que é cadeirante, e ela está ajudando ele, o que tem deficiência, que ele é cadeirante. Esse aqui tem deficiência visual. Bom, aqui então nós temos um deficiente que ele tem um sonho que é goleiro. Aqui nós temos também a mensagem de que nós não devemos respeitar quem é diferente, mas só que ninguém é diferente porque nós somos humanos. A gente aprendeu aqui que mesmo as pessoas tendo deficiências, elas não são diferentes da gente. Elas são humanos e precisam do respeito que a gente merece. Os professores do ensino regular também recebem capacitação para compreender a limitação de cada estudante.
Eu não vou dizer que é uma coisa fácil. Fácil não é, mas a gente tenta, na medida das nossas limitações, né, que nós temos limitações, a gente tenta adaptar o nosso trabalho, as atividades que nós vamos desenvolver a eles. E a gente também tem ajuda de profissionais, de estagiários que vêm para cá e nos ajuda a fazer essa adaptação da nossa atividade com as necessidades dos alunos. O resultado de todo esse trabalho pode ser visto no dia a dia das crianças na sala. Hoje mesmo, no início da manhã, né, que normalmente a escola tem toda uma estrutura de entrada, eles fazem oração, cantam às vezes o hino nacional, tem toda uma estrutura inicial. Nós tivemos uma fala também com os pais, porque não basta só trabalhar com os alunos, com os professores, nós precisamos trabalhar com as famílias também. Então esse trabalho também acontece com as famílias, porque nada com a educação vem de casa, né? Então o respeito a essas diferenças passa por aí, né? Principalmente com as famílias. Então nós temos um momento também de dar esse recadinho e sempre que é possível a gente faz esse trabalho também com as famílias. Hoje, sábado, acontecem 2 palestras do projeto Cinema, Música e História no vestibular. Elas são direcionadas à última fase do processo seletivo da Universidade Estadual do Pará. As aulas serão realizadas no auditório anexo à Fonoteca do Centur, em Belém, e a participação é gratuita. Em uma conjuntura de repressão, a arte passa a ser um elemento de crítica ou denúncia. No Brasil e em todo o mundo, quem viveu o período da ditadura viu nas diversas linguagens artísticas formas de resistência ao sistema. Uma literatura engajada ganhou espaço e tornou-se a voz das manifestações. Em Belém, na Universidade Federal do Pará, pesquisadores participam de uma conferência sobre a chamada literatura de resistência. Na cidade de São Paulo, no final da década de 60, o convento dos frades dominicanos se tornou uma das mais fortes resistências à ditadura militar no Brasil. O filme Batismo de Sangue conta a luta dos frades torturados por oficiais do regime militar. Então, atenção, senhora, chegou o grande momento. A ciência está transformando a história humana depressa demais. Eu acho bacana. Mas com tanta pobreza aqui na Terra, bilhões de dólares para passear na Lua. Eu acho que está errado. Nos dias atuais, Evandro Medeiros também utiliza o cinema para denunciar a repressão. No documentário Araguaia Campo Sagrado, ele expõe a realidade de camponeses vítimas da ação do Exército durante a guerrilha do Araguaia. Muitos sofreu, deles até morreu de peia. Bateram. Acharam que eles davam cobertura com os gramados. O cineasta participa do Seminário Nacional de Literatura de Resistência na Universidade Federal do Pará. 18 conferencistas expõem pesquisas realizadas com literaturas produzidas durante os períodos de repressão. O grande objetivo dele é fazer realmente a socialização, né, do que a gente tem produzido aqui na Universidade Federal do Pará, em termos de pesquisas sobre ditadura relacionada às representações artísticas, tá? É um evento que ele é voltado para a área de literatura, de cinema, teatro. Então essas formas artísticas, elas são as grandes protagonistas do evento. No Brasil, o regime de repressão iniciou no ano de 1964 e perdurou até 1985. No Brasil, a ditadura militar se caracterizou como um período de falta de democracia, supressão dos direitos constitucionais, censura, perseguição política e repressão aos que eram contra o regime. Nesta situação, a população resistiu por mais de 20 anos. Durante este período, centenas de milhares de materiais foram produzidos, como poesias, peças, filmes e canções. O que será do verso sem luar? O que será do mar, da flor, do violão? Conteúdo que traz impactos na vida de hoje. Isso é uma dimensão muito importante, não? Pela questão da memória
E também pela questão de não cair no mesmo, não repetir de novo uma coisa que foi terrível e ainda tem consequências para pessoas que sobreviveram, não? As famílias, sobretudo, que perderam também queridos, etc. Então, acho que é uma dimensão muito importante, não, para que uma sociedade possa se curar a si mesma também, não? A iniciativa de reunir os pesquisadores em Belém ocorre pela 4ª vez. É uma forma de fortalecer os grupos de pesquisa preocupados em discutir as relações entre a literatura, arte, cinema e resistência. A gente deve entender que esse tipo de temática, essa discussão, geralmente acontece no eixo Rio-São Paulo. Vir para cá significa o início de uma mudança, não é? Já é o 4º evento que acontece aqui no estado do Pará. Isso significa que a discussão começa a ser descentralizada e começa a ganhar importância também nessa região, que teve também um protagonismo significativo no período da ditadura, e não só no período da ditadura, como na contemporaneidade. Quando a gente pensa hoje, a discussão sobre Belo Monte, a discussão sobre ainda a influência de certas posturas ditatoriais em instituições, até mesmo no Estado. Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Vamos, eu vou, por que não, por que não? E agora nós vamos falar de ação social. Todos os anos, os Correios realizam uma ação social que leva alegria a muitas crianças em todo o Brasil. O Papai Noel dos Correios é um projeto que está completando 25 anos. Olá, aqui quem escreve é o Papai Noel. Quero dizer que fiquei muito feliz com você. Sabe por quê? Porque se você mandou uma cartinha para mim, significa que acredita em Papai Noel. Isso também mostra que você e todas as outras crianças que sabem que eu existo também acreditam no espírito do Natal, na magia, no amor e em um mundo sempre melhor. É assim que começa a cartinha que todas as crianças receberão junto com seus presentes de Natal. Uma carta de esperança, sentimento que os Correios procuram alimentar todos os anos com a campanha Adote uma Cartinha. O projeto existe há 25 anos e já fez milhares de crianças felizes. O que a gente percebe é que cada dia cresce tanto o número de cartas das crianças, como o número de padrinhos, né? A cada ano a gente vê muito mais pessoas interessadas em ajudar, em compartilhar, em espalhar um pouco dessa solidariedade. Neste ano, os Correios aqui no Pará adotaram uma outra forma de presentear as crianças. Esse modelo já havia sendo realizado em outros estados. Ao invés das cartas serem aleatórias, foram selecionadas escolas que trabalham com crianças carentes. Alguns estados já vinham fazendo nesse modelo e nós esse ano adotamos, para que a gente possa controlar melhor a quantidade de cartas que a gente recebe, para que a gente possa ter um percentual já perto de 100% de cartas atendidas. Nós recebemos 6.700 cartas, até o momento nós já estamos com praticamente 5.000 adotadas. 45 escolas da região metropolitana de Belém se inscreveram. Nesse ano, os Correios receberam 6.700 cartas. Desse total, 5.000 já foram adotadas. E aqui, ainda quem escolha que criança irá presentear. E Gino veio com a esposa até os Correios. É a primeira vez que participa da campanha e está feliz. Porque tem muitas crianças que querem ter um brinquedo e não tem, né? É diferente da nossa família, aqueles que podem doar também, né? Que podem dar. São muitas as cartas adotadas, mas ainda tem criança esperando um padrinho. Quem ainda quiser vir, ainda temos algumas cartinhas a serem adotadas aqui. Podem ficar à vontade, vir escolher quantas vocês quiserem. Nessa esperança, uma pessoa vai fazendo a outra feliz e vai enchendo a vida de bons sentimentos. No final, todos acabam acreditando que felicidade é fazer o bem e que coisas boas podem acontecer a todo instante. Esse é o Natal. Lembre-se sempre de que, se uma simples carta que você escreveu chegou para mim aqui no Polo Norte, imagine tudo mais que você pode conquistar se continuar estudando, se comportando bem
e sendo essa criança cheia de amor. Um grande beijo, Papai Noel dos Correios. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o Portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!